Olá, boa noite. Boa noite. Na primeira reunião do ano, o Banco Central surpreende e corta em 0,75 ponto percentual a Selic. Nova derrota para o governador Geraldo Alckmin. Justiça manda a EMTU baixar a tarifa de ônibus intermunicipais. Crise no sistema prisional faz presidente do STF, Carmen Lúcia, convocar presidentes dos tribunais de justiça dos estados para a reunião em Brasília. No Amazonas, presos apontados como mandantes do massacre de detentos são transferidos. Eles devem ficar nos presídios federais no Rio Grande do Norte e no Mato Grosso do Sul. Temer muda o discurso. Depois de ser muito criticado por ter chamado a chacina em Manaus de acidente, o presidente fala agora em pavorosa matança. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Todo Seu de hoje, Vanucci tá em casa, já que o papo é televisão. Para conversar sobre a história deste meio de comunicação, eu recebo o escritor Elmo Frankfort. E se você está tentando emagrecer, também não pode perder o programa. Nós vamos descobrir os principais erros das dietas e saber qual o melhor caminho na busca do corpo saudável. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Banco Central surpreende e corta em 0,75%, aliás, 0,75 ponto percentual a taxa Selic. Com o corte, a taxa básica de juros vai a 13%. A decisão do Banco Central surpreendeu o mercado, que acreditava numa queda de meio ponto. O corte é o maior em quase 5 anos. A última vez que a Selic teve queda semelhante foi em abril de 2012. Segundo o Banco Central, a decisão do comitê foi unânime. O Copom informou que avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,25% e sinalizar uma intensidade maior de queda para a próxima reunião, mas que o cenário atual de inflação e de atividade econômica aquém do esperado tornou apropriado antecipar o ciclo. O mercado prevê que a Selic termine o ano em 10,25%. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, disse agora há pouco que, na visão do presidente Michel Temer, a decisão do Banco Central de reduzir os juros cria as condições necessárias para a retomada do crescimento do país. O governo acredita que a queda da Selic também vai auxiliar a gerar novos empregos ao longo de 2017. E dados divulgados pelo governo mostram que a inflação oficial do país fechou 2016 em 6,29%. Os preços dos alimentos tiveram grande influência sobre o índice. Desde 2008, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, não fechava o mês de dezembro tão baixo, 0,28%. No acumulado do ano de 2016, o índice também foi menor que o registrado em anos anteriores, como 2015 e 2014. O ano passado fechou em 6,29% IPCA, que é a inflação oficial do país, número dentro do teto estipulado pelo Banco Central. A variação deveria ficar abaixo de 6,5%. Entre outubro e novembro, o índice teve queda e aumentou em dezembro. Para o IBGE, a alta teve influência da aceleração do grupo de alimentos e bebidas, que passou de menos 20% em novembro para 0,08% em dezembro.
principalmente devido aos produtos consumidos em casa. Produtos que são importantes da cesta básica, que tiveram alta, como arroz, carnes e frutas, e influenciaram na oscilação dos números, impedindo uma desaceleração ainda maior. O feijão, por exemplo, subiu mais de 56% e o arroz mais de 16%. Saúde e cuidados pessoais também foram as principais influências para a desaceleração, resultado influenciado pelo reajuste dos planos de saúde e também pelos remédios. Em nova derrota para o governador Geraldo Alckmin, Justiça de São Paulo suspende aumento de ônibus intermunicipais da EMTU. A decisão atende a um pedido da bancada do PT na Assembleia Legislativa contra o aumento que entrou em vigor na segunda-feira. A nova decisão vale para todas as linhas intermunicipais administradas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU. Atinge 31 cidades na Grande São Paulo e beneficia 1,5 milhão de passageiros que utilizam esse tipo de transporte todo dia. A liminar da juíza Simone Viegas Moraes Leme amplia os efeitos da decisão de sexta-feira que suspendeu o reajuste na tarifa de integração. Então agora a tarifa dos ônibus intermunicipais também deve voltar ao valor antigo. Também fica proibida a cobrança daquela recém-criada taxa de transferência que o cidadão tinha que pagar para acessar os terminais intermunicipais. A juíza argumenta que faltam motivos técnicos para justificar o aumento pretendido pelo governo e que supera a inflação do período. De manhã, a tarifa de integração voltou ao preço antigo, depois que o Tribunal de Justiça negou o recurso do governo do estado. A Secretaria de Transportes, que alega que vai ter problema nas contas, já avisou que vai recorrer a uma instância superior. E a Prefeitura de São Paulo também, na condição de interessada. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos disse que não foi citada ainda, mas que já tomou conhecimento da ampliação da liminar e que vai tomar as medidas necessárias para cumprir a decisão. Produção de petróleo da Petrobras em 2016 bate recorde, com aumento de 0,75% em relação ao ano anterior. A companhia informou que produziu 2.144.000 barris de petróleo por dia no ano passado. A empresa informou também que vai retomar as obras do Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, que estavam praticamente paradas por causa da Operação Lava Jato. Segundo reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo, apenas empresas estrangeiras foram convidadas para participar da concorrência. Presos apontados como mandantes do massacre de detentos em Manaus são transferidos para presídios federais. Eles devem ficar nas penitenciárias de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os 17 presos foram levados para o aeroporto Eduardo Gomes no fim da manhã, sob forte esquema de segurança. O grupo embarcou no início da tarde em um avião da Polícia Federal. Os presidiários estavam detidos no Instituto Penal Antônio Trindade, na unidade prisional do Puraquequara e no complexo penitenciário Anísio Jobim, palcos de rebeliões que resultaram em 60 mortes na semana passada. Uma equipe da BBC Brasil visitou presídios de Manaus ontem e denunciou as condições precárias em que vivem os presos. No Compage, alimentos levados por familiares estariam estragando devido à suspensão das visitas. Na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde outros 4 morreram no domingo, os detentos teriam dito aos jornalistas que estão bebendo água da privada por falta de abastecimento. Após os massacres de presos no Amazonas e em Roraima, onde 31 foram executados, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais determinou a realização de auditorias no sistema penitenciário da região norte. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, convocou os 27 presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para uma reunião amanhã em Brasília. O encontro, marcado para as 10 da manhã, vai tratar da crise dos presídios. Na semana passada, após a rebelião que terminou com 56 presos mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, a ministra se reuniu com os presidentes dos tribunais da região norte para debater o assunto. Ela quer fazer um censo no sistema penitenciário.
Depois de ser muito criticado por ter chamado a chacina em Manaus de acidente, o presidente Michel Temer fala agora em pavorosa matança. A declaração de Temer foi dada na abertura da reunião para tratar do setor de infraestrutura no Palácio do Planalto. Temer afirmou que facções criminosas no país têm regras e códigos próprios. Para ele, a crise nos presídios é uma questão que ultrapassa a área de segurança pública. Para surpresa nossa, até quando fazem aquela pavorosa matança, né, o fazem baseado em códigos próprios. Então, esta é uma questão que ultrapassa os limites da segurança para preocupar a nação como um todo. Temer voltou a falar de novos presídios. Disse que a realidade atual do país exige a construção de unidades prisionais. Na semana passada, o presidente anunciou que serão construídas 5 penitenciárias federais. Uma será no Rio Grande do Sul. Ao comentar a superlotação enfrentada em diversas prisões, Temer disse que as condições enfrentadas pelos presidiários são desumanas. Quando menos seja, para também retirar as condições, convenhamos, desumanas, né? Em que os presos se acham. Há presídios que cabem 600 pessoas com 1.600 pessoas, não é? Após a reunião, Temer se reuniu com deputados e senadores da chamada Banca da Bala. Os parlamentares pediram ao presidente a criação do Ministério da Segurança Pública. Segundo o deputado Alberto Fraga, ex-policial militar, Temer evitou se posicionar sobre o assunto. Pediu mais informações técnicas sobre a possibilidade da criação da pasta. E segundo o jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que estava na reunião com os deputados, é contrário à criação do ministério, já que esvaziaria a pasta que ele comanda. Em 2002, Michel Temer sugeriu ao então candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, a criação do ministério. Na época, o PMDB tinha vice na chapa do Tucano. Na Bahia, ex-presidente Lula diz que, se for necessário, será candidato outra vez. A fala de Lula aconteceu num evento do MST em Salvador. Se prepare. Se prepare. Porque, se for necessário, eu serei candidato outra vez. Se for candidato, é só para disputar. Para a gente ganhar as eleições desse país. Réu em 5 ações penais, acusado de corrupção, Lula afirmou ainda que vai percorrer o Brasil para recuperar a imagem do PT e a sua. No discurso, também acusou o juiz Sérgio Moro de ter participação no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Só em Curitiba, com Moro, Lula responde a 2 ações. A bancada de deputados do PT e os senadores do PT tem a obrigação de, quando começar a funcionar o Congresso Nacional, investigar essas denúncias do envolvimento americano junto ao Ministério Público, junto ao juiz Moro, junto à Polícia Federal. Porque esse país já tem 500 anos, já conquistou a independência e não aceita a interferência de americano aqui. E a Polícia Federal pediu mais tempo para investigar os ex-presidentes Lula e Dilma por obstrução da Justiça. Os 2 são suspeitos de tentar atrapalhar as apurações da Operação Lava Jato. Não há decisão ainda sobre o pedido de prorrogação. O inquérito corre no Supremo Tribunal Federal. Além dos ex-presidentes, são investigados os ex-ministros do PT, Aloísio Mercadante e José Eduardo Cardoso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão e Ribeiro Dantas, e o ex-senador Delcídio do Amaral. Todos negam qualquer irregularidade. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula é um político esperto. A esperteza jorra dos seus lábios como água de um chafariz. Réu em 5 inquéritos, Lula enfrenta dificuldades para se livrar das acusações que sofre, de corrupção a tráfico de influência. Num instante em que muitos esperavam ouvir dele explicações, Lula esguicha no noticiário sua candidatura presidencial. Se for necessário, eu serei candidato, disse Lula hoje em Salvador, discursando para uma plateia companheira do MST. Nos próximos dias, semanas e meses, você vai ouvir falar muito da candidatura presidencial de Lula. A pregação virá sempre acompanhada de ataques à equipe da Lava Jato.
Hoje, Lula chegou a dizer que a bancada do PT precisa investigar a participação, veja você, do governo dos Estados Unidos no golpe que derrubou Dilma. Para ele, o governo americano agiu em parceria com o juiz Sérgio Moro. Se não tomar cuidado, Lula vai acabar se transformando na primeira piada a reivindicar o direito de disputar o Palácio do Planalto. Boa noite. Justiça do Mato Grosso determina o bloqueio de até 4 milhões de reais em bens do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, e de outras 8 pessoas. Todas são acusadas de usar dinheiro público para comprar uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado para beneficiar o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo, que também é réu na ação. Cabe recurso. Em nota, o ministro disse ter ficado surpreso com a decisão, pois não houve nenhum fato novo no processo que tramita na esfera federal. Blairo Maggi diz estar com a consciência tranquila. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, anunciaram que chegaram a um acordo para colocar em prática um plano de recuperação do Estado com apoio do governo federal. O ministro não deu detalhes do acordo e disse que as informações serão divulgadas na semana que vem. Câmara de São Paulo recorre à Justiça para manter aumento de salário dos vereadores. Em dezembro, na última sessão do ano, os vereadores aprovaram um reajuste de 26%. Com isso, o salário passaria de R$15 mil para quase R$19 mil. A matéria foi aprovada por 30 dos 55 parlamentares. No entanto, o aumento foi barrado na Justiça no dia 25. O juiz que suspendeu o reajuste, Alonso Munhoz, afirmou que a aprovação fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode haver esse tipo de aumento nos 180 dias que antecedem o fim dos mandatos. E uma nova liminar do Tribunal de Justiça voltou a barrar o aumento. Dessa vez, a liminar foi concedida numa ação proposta pela OAB de São Paulo. As duas liminares ainda precisam passar por julgamento, que não tem data marcada para acontecer. A Câmara afirmou que também vai recorrer da decisão dessa liminar da OAB. Quase 500 mil pessoas esperam na fila por um exame na rede municipal de saúde. Para tentar melhorar esse quadro, o prefeito João Dória lançou o programa Corujão da Saúde. E até agora, 8 hospitais da rede particular já aderiram à iniciativa. Eles vão atender aos pacientes em horários diferenciados, quando a procura por exames é menor. Na AMA da Santa Cecília, a assistente social começou a telefonar para os pacientes que estão na fila de espera dos exames há pelo menos 6 meses. Eles serão os primeiros a participar do Corujão da Saúde. Alô? Por favor, a dona Nice Dalva? Quem está há mais tempo na fila terá que passar por uma nova consulta para reavaliar a necessidade do exame. É o caso da dona Cleonice, que tem muitas dores nas costas. Ela espera ser chamada para uma tomografia há mais de um ano. A do queimando, né? Tem hora que quando senta no sofá que vai levantar, trava, tem que estar se levantando de ladinho, com calma, porque chega uma hora que nem o médico aqui mesmo falou, que um dia eu posso me agachar e não subir. Os exames começaram a ser realizados ontem em 8 hospitais privados e filantrópicos de São Paulo que aceitaram o convite da Prefeitura. São eles o Hospital Oswaldo Cruz, o HCOR, o Sírio-Libanês, o Hospital Albert Einstein, o Santa Marcelina, o Edmundo Vasconcelos, o Hospital Cepaco e a Santa Casa de Santo Amaro. As instituições serão remuneradas pela tabela do SUS. A Prefeitura desistiu da ideia de concentrar todos os procedimentos durante a madrugada. Agora, a maioria dos agendamentos será feita até a meia-noite. A Prefeitura diz que o programa vai zerar a fila de espera por exames na cidade de São Paulo em até 3 meses. Depois disso, a expectativa é que a própria rede municipal dê conta da demanda, que é de cerca de 190 mil exames por mês. O chamado Corujão da Saúde só seria reativado se a fila voltar a crescer. Eu gostaria que todo mundo tivesse o mesmo acesso que eu estou tendo agora. É horrível ver as pessoas passando por isso. E eu não desejo isso para ninguém. Saúde é uma coisa que todo mundo deve ter. A polícia continua à procura do motorista que atropelou e arrastou um motorista de ônibus após uma briga de trânsito na semana passada, aqui na Avenida Paulista. Cássio Marcelo da Silva, de 40 anos, permanece na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele teve um braço quebrado, também 2 costelas e uma fratura no crânio.
Desde o fim de semana, já respira sem aparelhos, mas ainda não teve condições de contar o que aconteceu. Uma das vezes a gente perguntou se ele se recordava do acidente, do porquê ele estava aqui. Uma das vezes ele disse que sim, a outra balançou a cabeça dizendo que não. Então a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer o feedback dele a respeito do assunto. Na quarta-feira passada, depois de uma discussão no trânsito, Cássio desceu do ônibus que dirigia e, ao abordar o motorista de um C3 preto que o teria fechado, foi arrastado ao longo de 10 metros. O carro só parou depois de imprensar Cássio contra esta grade. O motorista fugiu sem prestar socorro. A noiva de Cássio, na delegacia hoje, disse que ouviu da polícia que a investigação não avançou. Não é possível que num local com tanta segurança, com tantas câmeras, que nenhuma imagem tenha conseguido identificar essa placa. O que o delegado diz para você? Que ainda não foi identificado, que permanecem na busca de imagens que possam fazer essa identificação. Sabrina disse que chegou a ver uma das imagens recolhidas pela polícia, no momento em que o carro aparece logo depois do atropelamento. Em dado momento, ele para o veículo, um homem sai do lado direito, averigua todo o carro, se tem avarias, se não tem, e ele entra no lado do motorista e segue dirigindo. Então a gente tem convicção de que tem 2 pessoas nesse carro, só não sabemos se o condutor que estava no momento do acidente é um homem ou uma mulher, isso a gente não pode ainda informar. A polícia, estranhamente, e ao contrário do que é feito em casos semelhantes, tem se recusado a divulgar as imagens recolhidas. O local do atropelamento, aqui perto da Avenida Paulista, é cheio de câmeras de segurança. E no caso específico da gravação que mostra um homem saindo do carro preto, com a imagem na TV, alguém poderia reconhecê-lo. Em relação a esse condutor, a gente espera que a polícia encontre e que ele se apresente o quanto antes, para que ele possa responder legalmente por isso. O presidente eleito Donald Trump negou energicamente que a inteligência russa teria informações comprometedoras sobre ele, pessoais e profissionais, e perguntou se o dossiê significava que eles estão vivendo na Alemanha nazista. A reação veio após o site de notícias BuzzFeed publicar na íntegra um documento de 35 páginas com informações não confirmadas sobre supostas ligações de Trump com o governo russo. A grande imprensa americana escreveu artigos sobre o assunto, mas se recusou a divulgar informações creditadas a fontes anônimas. E hoje, pela primeira vez, Trump reconheceu que a Rússia fez pirataria cibernética contra o Partido Democrata na corrida presidencial. Na primeira entrevista coletiva depois de eleito, Trump reconheceu que Moscou fez pirataria cibernética, mas disse que os americanos sofrem ataques hackers de outros países também, inclusive da China. E voltou a negar as acusações de ligações com a Rússia, dizendo que são todas informações falsas. O presidente eleito também disse que vai se distanciar de seus negócios e que vai ser o maior produtor de empregos que Deus criou. Trump reiterou que vai construir um muro na fronteira com o México e anunciou que assim que o Congresso confirmar o nome do secretário da Saúde, ele vai apresentar um plano de saúde para substituir o sistema que ficou conhecido como Obamacare. E ontem à noite, em discurso emocionado, o presidente Barack Obama se despediu da presidência dos Estados Unidos. Ele fez um apelo para que os americanos defendam os valores do país e rejeitem a discriminação. O discurso de despedida foi em Chicago, onde Barack Obama comemorou a eleição como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos em 2008. America is a better, stronger place than it was when we started. Por causa de seus cidadãos, a América é um lugar melhor e mais forte do que quando começamos, disse ele. Obama defendeu o legado em 8 anos de governo e alertou para os riscos de enfraquecimento de valores da democracia americana. Ele incentivou o público a abraçar sua visão de progresso e repudiou algumas das políticas que Donald Trump promoveu na campanha presidencial, como deportar imigrantes, expulsar muçulmanos, torturar suspeitos de terrorismo. Obama defendeu o respeito ao Estado de Direito, à diversidade e à orientação sexual e disse ainda que é necessária uma ação firme para enfrentar o aquecimento global. Without bolder action,
Our children won't have time to debate the existence of climate change. Obama também destacou a transferência pacífica de poder entre dois governos democraticamente eleitos. Democracy does not require uniformity. Democracia, disse ele, não exige uniformidade. Nossos fundadores sabiam que democracia exige, sim, senso básico de solidariedade. A basic sense of solidarity. Obama também admitiu que ainda há muito trabalho a fazer na distribuição da riqueza e na convivência. Depois que eu fui eleito, falou-se de uma América pós-racial. Essa visão, embora bem intencionada, nunca foi realista. A raça continua sendo uma força potente e divisora em nossa sociedade. Race remains a potent and often divisive force in our society. O presidente da Argentina, Maurício Macri, vem ao Brasil no dia 7 de fevereiro para fazer uma visita de Estado e se reunir com o presidente Michel Temer. Esta será a primeira visita oficial de Macri ao país. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Temer visitou Buenos Aires em outubro. Bandidos armam emboscada e roubam carro forte na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no limite entre Miracatu e Pedro de Toledo, no interior de São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. Segundo testemunhas, os criminosos estavam em 2 carros. Por volta das 9 da noite, eles aproveitaram um trecho da pista que estava em manutenção para agir. A ação durou poucos minutos e os bandidos fugiram com todo o dinheiro. De acordo com a polícia, o grupo utilizou armas de guerra como a .50 para bloquear o trânsito e fazer o carro forte parar. Ninguém se feriu. O valor levado pelos bandidos não foi revelado. Os carros usados no crime foram abandonados poucos metros depois em um posto de gasolina na beira da estrada. No ano passado, São Paulo registrou outros casos de roubos a carros forte e a empresas de transporte de valores. Apesar do calor ainda na casa dos 30 graus, o dia de hoje aqui na capital paulista foi de muita nebulosidade, com pancadas de chuva em pontos isolados. Então vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O tempo vai continuar abafado nessa quinta-feira, mas de uma maneira geral, o calor até diminui em relação aos últimos dias. Uma área de baixa pressão que está na costa paulista deixa o céu com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora no leste do estado, incluindo aqui a região metropolitana. Essas chuvas podem vir em forma de temporais isolados, mas nas demais áreas paulistas continua aquela previsão de chuvas mais a partir da tarde, por causa do tempo abafado. A máxima amanhã chega a bater na casa dos 27 graus em Marília, dos 32 em Votuporanga e dos 31 graus lá na cidade de Ribeirão Preto. Já aqui na faixa leste, com essa previsão de chuva a qualquer hora, o calor diminui. A máxima vai ficar em torno dos 29 graus em Caraguatatuba e dos 27 em Santos e também aqui na capital paulista, onde, relembrando, também há riscos de temporais amanhã. Bom, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê amanhã às 10 horas. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você e fique agora com o programa Todo Seu. Não perca o melhor do futebol debate no Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.